Bom, pessoal, vamos falar agora da laringite, conhecido como croup, beleza? Vamos lá. Bom, quando a gente fala em laringite, essa inflamação está na laringe, comprometendo aí as cordas vocais e por isso que quando essa criança está com a infecção, uma inflamação nessas vias aéreas que acomete essa região, ele tem uma clínica que nos chama atenção, que é aquela tosse perruna, tem o estridor. Por quê? Porque essa região aí ela já tende a ser um pouco mais estreita e quando inflama acaba estreitando mais a passagem do ar e vai gerar uma semiologia bem característica de quando se fala em croup. Na verdade, existe a síndrome do croup, porque são situações em que você tem umas diferenças na clínica, mas que tem uma semiologia muito parecida, que nós temos o croup espasmódico, que no caso do croup espasmódico, essa criança não vem com a história de uma infecção das vias aéreas. O principal agente quando se fala em laringite, né, o croup, é a parainfluenza, agregado aos outros vírus aí, mas o principal nesse caso é a parainfluenza. Pode desenvolver uma croup bacteriana? Pode, mas é mais raro. Então, bora lá. Esse esqueminha aqui é do pessoal do Sinaflix, eu achei bem interessante quando se fala em laringe. Nós temos uma laringite, essa tosse ladrante, essa rouquidão. E quando fala em laringe e traqueia, que é uma laringotraqueite, você começa a ter o estridor e o desconforto respiratório. Na grande maioria das vezes, a criança, quando já procura, ele já está com essa clínica toda aí, né? Bom, então o termo croup alude aí a um grupo heterogêneo de processos infecciosos, em sua maioria agudos, caracterizado por essa tosse metálica, a modo de ladrido, né? Se pode acompanhar de rouquidão, estridor expiratório e dificuldade respiratória quando você tem o acometimento tanto, né, da laringe quanto da traqueia, nós falamos agora. A maior parte dos pacientes com croup tem 3 a 5 anos e a incidência aí no segundo ano de vida, tem algumas referências que falam 18 meses e tal. Dentro das etiologias, nós já falamos, o principal, mais de 75%, seria o vírus para-influenza, depois vem aí o vírus respiratório sincicial, vírus influenza, adenovírus e bacteriana, pouco frequente, e deste pouco, entre eles tem o Mycoplasma pneumoniae. Beleza. Bom, quando se fala dentro das manifestações clínicas, que a gente já apresentou, essa manifestação ela pode apresentar, né, inicialmente com uma rinorreia, uma faringite, uma tosse leve, uma febrícula, e isso aí pode evoluir para uma tosse perruna, uma ronqueira, uma rouquidão, um estridor inspiratório, ok? Essa febrícula pode às vezes evoluir para uma temperatura mais alta, mas tudo ainda está dentro de uma clínica de uma infecção viral. Bom, outra coisa que chama atenção aí é que esses sintomas habitualmente piora pela noite. Quando se fala em diagnóstico do croup, o diagnóstico é clínico, pessoal. Mas se essa criança está, né, bem descompensada, está com uma dificuldade em respirar, inclusive quando se fala em tratamento da croup, um dos pilares desse tratamento é tentar manter essa criança mais calma possível, porque ela vai entrar né, quando ela fica mais ansiosa, ela precisa de mais oxigênio, já existe esse estreitamento das vias aéreas, por isso é observado isso na radiografia, né, que é uma estenose subglótica ou signo de agulha, de agurra, na radiografia, está até delimitado aqui. Isso aqui é o achado radiológico quando se solicita, né, uma radiologia para o croup, apesar que o diagnóstico é clínico. Algumas coisas que podem diferenciar e que tem uma clínica um pouco semelhante, que é a crise asmática, só que a diferença, né, que é essa disneia expiratória com a auscultação anormal. Por quê?
No caso do Krupp, o pulmão está limpo. A parte pulmonar não tem sinais, nada não me chama a atenção. Afinal, o negócio está lá em cima, está lá na laringe. E o corpo estranho, quando se fala em diagnóstico diferencial de corpo estranho, o quadro geralmente é unilateral, uma rinorreia fétida e um gosto metálico ao deglutir. Isso me fala a favor de um corpo estranho aí. Quando se fala em tratamento, nós temos então a escala de Towson, onde os pontos é o estridor, a tiragem, a entrada de ar, a cor e o nível de consciência, e classificado em leve, moderado, severo e falha iminente. Ok, pessoal? Vamos lá então, primeiro no leve. O que a gente vai fazer para essa criança? Aquela criança que talvez nem apresente um estridor, ou se tiver um estridor leve, apresenta uma tiragem, se for uma tiragem leve, a entrada de ar ainda pode estar normal, então essa criança está tranquilo. Essa criança pode ter esse acompanhamento em casa, num ambiente tranquilo, se necessário uma nebulização com soro fisiológico, inalação com agulha, com água, tíbia, e a hidratação oral, não precisa ser hidratação por outra via sem ser oral, e se necessário um prednisona via oral aí de 3 a 5 dias ajuda a diminuir essa inflamação. Em casos de paciente moderado, já o manejo na urgência, a hidratação aí é interessante que seja parenteral e neste caso deve considerar a nebulização com adrenalina. Lembrando, pessoal, que quando a gente fala em sibilâncias, bronquiolites, não se faz nebulização com adrenalina. A nebulização com adrenalina é quando é Krupp. Se você percebeu que tem sibilâncias, não faz nebulização com adrenalina. Faz nebulização com corticoide, faz nebulização com broncodilatador, faz salbutamol, bromuro de ipratrópio, mas a nebulização com adrenalina ela vai ficar reservada nesse caso aqui, porque ele vai fazer vasoconstrição e vai melhorar a passagem de oxigênio. E se o quadro é de urgência, utilizamos adrenalina, A dexametasona é um corticoide que se utiliza no paciente moderado, e o paciente severo já é internado, deve considerar um aporte de oxigênio mais eficaz, apesar que provavelmente já o moderado vai ofertar oxigênio. Isso tem muito a ver com a saturação dessa criança. Pode ser com o halo cefálico ou pode ser pela mascarila, cânula nasal. Sempre buscar uma concentração acima de 92%. Aqui está falando em média, mas ideal é de 92 para cima, uma hidratação parenteral. Lembrar da nebulização com adrenalina ou budesonide, ou associação dos dois, e a dexametasona. Bom, e no caso o paciente com a escala de Towson maior do que 12, o manejo na terapia intensiva. Ou seja, pessoal, quando se fala em Krupp, nós temos o Krupp, que a grande maioria deles é viral, vem com uma história de uma rinorreia, uma infecção das vias aéreas superiores, e de repente esse menino começa a ficar meio rouco, aquela tosse rouca, um estridor, e a mãe às vezes acha até que é do pulmão. E quando se fala em Krupp espasmódico, a história é outra. O espasmódico, essa criança de uma hora para outra, ele tem essa clínica que nós falamos, porém não vem com uma história agregada de uma infecção viral. Beleza? Então é isso. Um abraço e até a próxima.